Você já terminou de assistir aquele tipo de conteúdo e sentiu um vazio? Uma sensação de que algo não está certo? Você se promete que vai parar, que vai ser a última vez. Mas quando a noite chega, ou o estresse aperta, o ciclo recomeça. E se eu te dissesse que essa luta não é falta de força de vontade? É uma batalha química. Seu cérebro está sendo fisicamente remodelado, seguindo o mesmo roteiro de um vício em drogas pesadas. Neste vídeo, vamos abrir a caixa preta do seu cérebro e revelar o que a ciência já sabe, mas que a maioria das pessoas ignora. Fique até o final, porque a última parte vai te mostrar como retomar o controle. Para entender o que acontece, precisamos falar da molécula do prazer, a dopamina. Seu cérebro libera dopamina para te recompensar por coisas que garantem sua sobrevivência. Comer, socializar. Mas a pornografia online é diferente. Ela não é uma gota. É um tsunami. É um superestímulo. Nenhum encontro na vida real, nenhuma conquista, pode competir com a novidade infinita e a intensidade de um clique. Seu cérebro entra em modo de sobrecarga. É a mesma explosão que usuários de cocaína ou heroína descrevem. E como em toda montanha-russa, depois do pico mais alto, vem a queda mais brusca. Mas o problema real não é a queda. É o que o seu cérebro faz para se proteger dessa montanha-russa descontrolada. E é aqui que a arquitetura do seu desejo começa a ser reescrita. Para entender o que acontece, precisamos ir fundo na neuroquímica do nosso cérebro. Não estamos falando apenas de prazer, estamos falando de um mecanismo de sobrevivência chamado circuito de recompensa cerebral. O principal neurotransmissor desse circuito é a dopamina. Pense nela não como a molécula do prazer, mas sim da motivação e da antecipação. Quando você faz algo que seu cérebro julga importante para a sobrevivência, a ATV libera dopamina no núcleo accumbens, e você sente uma onda de motivação e satisfação. Vamos quantificar isso. Comer uma refeição saborosa pode aumentar sua dopamina em cerca de 50% acima do nível normal. A intimidade sexual real, uma das experiências mais recompensadoras, pode dobrar esse nível, um aumento de 100%. Agora, segure essa informação. Drogas como a cocaína podem aumentar a dopamina em 350%. A metanfetamina? Mais de 1.200%. Elas sequestram esse sistema. E a pornografia online? Devido a uma combinação única de fatores, ela não se comporta como uma recompensa natural. Ela age na mesma liga dos superestímulos químicos. Por quê? A resposta está em um princípio científico chamado efeito Coolidge. Observado em quase todas as espécies de mamíferos, o efeito Coolidge descreve como o interesse sexual é renovado com a introdução de novos parceiros receptivos. É um imperativo biológico para maximizar a reprodução. A internet e os sites de streaming transformaram o efeito Coolidge em um feed infinito, acessível com um clique. Novidade limitada, sem esforço, sem risco social. É um hack direto ao nosso sistema de recompensa mais primitivo. E isso não é apenas teoria. É o que vemos em exames de imagem cerebral. Um estudo de referência, publicado em 2014 na revista JAMA Psychiatrie por pesquisadores do Instituto Max Planck, em Berlim, fez uma descoberta crucial. Usando ressonância magnética funcional, eles viram que homens que consumiam mais horas de pornografia tinham, em média, menor volume de massa cinzenta em uma área do cérebro chamada estriado, que é fundamental no nosso circuito de recompensa. Além disso, o estudo mostrou que o circuito de recompensa desses indivíduos era menos ativado ao visualizar imagens eróticas convencionais. A conclusão é clara e assustadora. O consumo excessivo estava ligado à dessensibilização e a mudanças físicas na arquitetura do cérebro. O cérebro estava, literalmente, se adaptando àquela inundação. Então, imagine essa montanha-russa de dopamina, que é mais alta e mais rápida que qualquer coisa que a natureza projetou. Seu cérebro, cujo objetivo principal é manter o equilíbrio, um estado chamado homeostase, entra em pânico. Ele não pode operar nesse nível de estimulação constante. E para se proteger, ele aperta o freio de emergência. E é aqui que a arquitetura do seu desejo e do seu cérebro começa a ser reescrita. Então, seu cérebro, em uma tentativa desesperada de manter o equilíbrio, a homeostase, inicia um protocolo de emergência. Esse protocolo se manifesta em uma tríade de mudanças neurológicas que juntas, formam um núcleo do ciclo viciante. Primeiro, a dessensibilização. Lembra daquele tsunami de dopamina?
A resposta do cérebro é um processo chamado downregulation dos receptores de dopamina D2. Ele literalmente começa a remover e a desativar os pontos de encaixe da dopamina nas células nervosas. O resultado disso tem um nome clínico: anedonia. É a incapacidade de sentir prazer com atividades que antes eram prazerosas. A música perde a cor, a comida perde o sabor, a conversa com amigos perde o brilho. O barulho da festa da pornografia foi tão alto que seu cérebro diminuiu o volume de todas as outras alegrias da vida para compensar. Segundo, a escalada. Com os receptores de dopamina em menor número e menos sensíveis, o estímulo que antes era suficiente agora é fraco. É aqui que o cérebro, ainda guiado pelo efeito Coolidge que já discutimos, inicia uma busca desesperada. Você se vê precisando de material mais novo, mais intenso, mais transgressor para sequer chegar perto daquele pico original. É a mesma lógica de qualquer outra tolerância a drogas. A dose inicial não faz mais efeito. Seu cérebro não está mais buscando prazer, ele está tentando, desesperadamente, se sentir normal e fugir do estado de anedonia que ele mesmo criou. Essa caçada por um estímulo cada vez mais forte é o motor da compulsão. E terceiro, o golpe final, hipofrontalidade. Hipo significa abaixo, frontal se refere ao lobo frontal. Estamos falando da diminuição da atividade na área mais evoluída do nosso cérebro, o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o CEO do seu cérebro. Ele é responsável pelo planejamento de longo prazo, pela tomada de decisões racionais, crucialmente, por inibir impulsos. Pesquisas mostram que o excesso de sinalização de dopamina do circuito de recompensa pode efetivamente desligar a comunicação com o CEO. O desejo e o impulso gritam mais alto que a razão. É por isso que surge aquele conflito interno devastador. Uma parte de você, a parte racional, sabe perfeitamente as consequências negativas e quer parar. Mas o impulso, vindo de uma área mais primitiva e agora quimicamente fortalecida, simplesmente sequestra o controle. Você não tem mais freios gastos, você tem um CEO que foi nocauteado e um motor travado na aceleração máxima. Então, com um sistema de prazer desensibilizado, uma necessidade de estímulos cada vez mais extremos. E um centro de controle executivo offline. Tente imaginar o que acontecerá quando esse cérebro remodelado interagir com o mundo real e com relacionamentos reais? A resposta é silenciosa, mas devastadora. Pense no seu cérebro como um piloto. E cada interação que ele tem é uma hora de voo, um treinamento. O problema é que o consumo de pornografia online é como passar centenas de horas em um simulador de voo que ignora a física, a meteorologia e a engenharia. É um simulador que te treina para uma realidade que não existe. E quando esse piloto, treinado no irreal, assume o controle de um avião de verdade, a intimidade humana, com sua complexidade, nuances e vulnerabilidade, o resultado é uma falha sistêmica. Essa falha se manifesta de duas maneiras cruéis. Primeiro, a recalibragem hedônica. Lembra que seu cérebro diminuiu o volume de tudo para se proteger? Isso significa que a sua linha de base para o prazer foi artificialmente elevada. A paciência, a ternura, a conexão emocional e a intimidade gradual de um relacionamento real, que antes seriam profundamente recompensadoras, agora parecem sem sal. Seu cérebro foi condicionado a preferir o fast food emocional, rápido, intenso, com picos de açúcar ou dopamina, e sem nenhum valor nutritivo para a alma. Isso leva a um estado de insatisfação crônica, onde a pessoa pode se sentir entediada ou presa em seus próprios relacionamentos, incapaz de apreciar a beleza do que é real. Segundo, e talvez mais sutil, é o condicionamento pavloviano. O uso frequente cria gatilhos neurais. O horário do dia, o sentimento de solidão ou estresse, o próprio ato de pegar o celular, tudo isso se torna um sino que dispara o desejo compulsivo, muitas vezes desvinculado de uma vontade genuína de intimidade. O resultado mais trágico disso é a dissociação. A pessoa está fisicamente presente no momento íntimo, mas sua mente está em outro lugar. Ela se torna uma espectadora de sua própria vida, mentalmente comparando a realidade com o roteiro irrealista que seu cérebro foi treinado para desejar. Em vez de participar, ela analisa. Em vez de sentir, ela avalia a performance. É o paradoxo final, uma busca por conexão que, no fim, cria ilhas de isolamento. Você pode estar em um relacionamento, mas se sentir completamente sozinho, um fantasma na sua própria vida, desconectado do seu corpo, do seu parceiro e da sua realidade. Até agora, parece um caminho sem volta.
Uma reprogramação cerebral permanente que condena a insatisfação. Mas não é. A mesma propriedade que esculpiu seu cérebro nesse estado de dependência é a chave mestra para libertá-lo. Essa propriedade, a chave mestra para sua libertação, se chama neuroplasticidade. É o princípio fundamental de que seu cérebro não é um hardware fixo, mas um software que se reescreve constantemente com base em cada pensamento, hábito e experiência. O seu cérebro não é a escultura, ele é o escultor. E os seus hábitos são o cinzel. Portanto, para reverter as mudanças que discutimos, não usamos força de vontade bruta, mas sim a neurociência aplicada. Vamos usar as próprias regras do cérebro contra o problema. Apresento a vocês o protocolo de recalibragem neural, dividido em 3 fases críticas. Primeiro, o jejum estratégico. Para que o seu cérebro se cure, você precisa primeiro parar de machucá-lo. Isso significa um período de abstinência total do superestímulo. O objetivo aqui é técnico: forçar um processo de up-regulation dos seus receptores de dopamina D2. Ao privar o cérebro do tsunami de dopamina, você o obriga a se tornar mais sensível novamente e a reconstruir os pontos de encaixe que ele havia desativado. Seja realista: 30, 60, 90 dias. E esteja ciente, você poderá sentir sintomas de abstinência, como irritabilidade, névoa mental e desejos intensos. Isso é um bom sinal. É o sinal de que seu cérebro está se reorganizando. É o campo se recuperando para poder sentir a chuva novamente. Segundo, a reconstrução ativa. A neuroplasticidade segue uma regra simples: neurônios que disparam juntos conectam-se. Apenas parar o hábito antigo não é suficiente. Você precisa construir ativamente novas estradas neurais, mais fortes e mais atraentes. E o melhor jeito de fazer isso é substituindo o antigo comportamento por atividades que nutrem seu cérebro. 1. Exercício físico intenso libera um coquetel neuroquímico saudável, incluindo endorfinas e, crucialmente, uma molécula chamada BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Pense no BDNF como um fertilizante que ajuda novos neurônios a crescer e novas conexões a se formarem. 2. Foco profundo e aprendizado. Aprender uma nova habilidade, como um instrumento musical ou um idioma, fortalece diretamente o seu córtex pré-frontal. Você está, literalmente, treinando e reconstruindo o CEO do seu cérebro. 3. Regulação natural da dopamina. Práticas como exposição à luz solar pela manhã e banhos frios são comprovadamente eficazes para regular o sistema dopaminérgico de forma sustentável, sem picos e quedas. E terceiro, a reancoragem. Após o reset e a reconstrução, você precisa ensinar ao seu cérebro onde encontrar a verdadeira recompensa. É o processo de criar novas âncoras de prazer no mundo real, para que a simulação perca completamente o seu apelo. Isso é feito através da atenção plena e da conexão emocional. Pratique estar 100% presente. Sinta o sabor real da comida, ouça uma música com os olhos fechados, invista em conversas onde você ouve mais do que fala. Nos relacionamentos, foque na construção da intimidade emocional como o evento principal, não como um prelúdio. Ao fazer isso, você condiciona seu cérebro a associar a dopamina com a conexão real, com a vulnerabilidade e com a beleza do imperfeito. Não é mágica. É neurociência aplicada. É você, usando as próprias regras do seu cérebro, para se tornar o arquiteto da sua mente e o piloto da sua própria vida. Você chegou até aqui. Você viu a neuroquímica, entendeu as consequências e conheceu o protocolo para a mudança. Agora, você está em uma bifurcação. De um lado, o caminho do piloto automático, da gratificação instantânea que cobra um preço invisível. Do outro, o caminho do arquiteto consciente. O caminho mais difícil, que exige trabalho, mas que te devolve o controle da sua própria mente. E essa escolha importa muito além de você. Vivemos em uma cultura que, por vezes, trata um mecanismo de vício poderoso como um hábito inofensivo, um vício de estimação que a gente cultiva em segredo. Mas não há nada de inofensivo nisso. Enquanto o problema é minimizado, a confiança em relacionamentos é corroída. Famílias são destruídas diariamente, não por grandes explosões, mas pela erosão silenciosa da intimidade e da conexão real. A verdade é que a pornografia não é pró-sexo, ela é anti-intimidade. A solução, portanto, não está em um vídeo, nem em um canal do YouTube. Ela começa com uma decisão.
Uma decisão de parar de terceirizar sua felicidade para uma tela e assumir a responsabilidade pela sua própria neuroquímica. Por isso, hoje, a chamada para a ação não é para mim. É para você. Se você decidiu pegar o caminho do arquiteto, faça um compromisso público. Não para os outros, mas para si mesmo. Vá aos comentários agora e escreva a frase. #Eu assumo o controle. Transforme a seção de comentários em um mural de decisões, um lugar onde um apoia o outro. E se você acredita que esta mensagem precisa ser ouvida, que ela pode ser o ponto de virada para um amigo, um irmão, ou um desconhecido que está lutando em silêncio, então o seu like e a sua inscrição no Neurobugs não são para o canal. São para a causa. É o seu voto para que essa conversa se espalhe. Lembre-se, o seu cérebro vai acreditar e se adaptar à realidade que você mais alimentar. A pergunta nunca foi se ele pode mudar. A pergunta sempre foi: qual realidade você vai servir no prato dele hoje?